Esta aí é uma videoaula aí mais voltada para questões de gestão, né? Principalmente a questão da gestão financeira aí de uma empresa. E a gente vai fazer aí em 4 videoaulas, né? Demonstrar aí como, digamos aí, algumas questões aí durante a fase inicial de uma empresa, né? Então, não vamos entrar na questão assim de um plano de negócios e tal, vamos apenas fazer uma simulação, né? Para a gente ter assim, passar a ideia do que a gente pode fazer em relação assim à análise dos números, né? Como é importante isso para a empresa, principalmente nos primeiros no início, né, das suas atividades. Vamos lá então. Bom, então a gente tem uma planilha aqui né, com o início, né, que seria o seguinte, né? Aqui seria o que a empresa precisa para começar a operar, né? Digamos que ela precisa um computador, a gente botou aí um valor, uma impressora, uma máquina qualquer, digamos que para realizar o serviço ali da empresa precisa de uma máquina e uma mesa e uma cadeira aí para o escritório, né? Então, total de investimento R$ 5.000 aqui entre equipamentos, máquinas e imóveis, né? E para o nosso exemplo aqui, a gente vai dizer que a empresa simulou isso aí em 10 vezes, né? E, né, o capital social, né, de 10 mil. O que é o capital social? É aquilo que o sócio, né, ou os sócios, né, vão colocar de recurso financeiro para a empresa, né, para iniciar as atividades. Então, digamos que a empresa o sócio ali, né, no nosso exemplo, vai entrar com 10 mil. Então, vai ter 10 mil no caixa da empresa para começar e, além disso, vai ser parcelado esses investimentos aqui em dez vezes. Bom, o primeiro passo aí que a gente vai fazer vai ser relacionar custos e despesas, né, da empresa, né? Então, vamos aqui para a segunda parte. Digamos, né, no nosso exemplo também aqui, tudo de maneira bem simplificada, né, que nessa prestação de serviço ele vai ter uma matéria-prima, né, que é o que? A matéria-prima, né, que ele vai usar para aplicar o serviço. Aqui está também de maneira bem simplificada, né, então a gente tem um valor de venda, a gente tem uma matéria-prima aqui que custa R$ 10, né, para cada prestação de serviço, né, e aqui no caso aqui é 80, né, a mão de obra. A capacidade, né, a empresa vai começar somente com sócio, vai ser 50 prestações de serviço ali no mês, né, o que daria aqui, né, uma projeção, uma previsão aí de receita máxima aí, né, digamos no 100% de 4.500. Então a minha matéria-prima, né, o máximo que eu vou gastar, digamos, vai ser R$ 500, né? Depende, claro, né, do quanto eu produzir, mas não vou, digamos, também no nosso exemplo a gente não vai fazer estoque de matéria-prima, né? Também estamos simplificando essa parte. Prolabore, essa aqui é uma questão bem importante, né? Quanto que o sócio vai querer tirar de salário todo mês, né? E é importante aqui, né, que ele defina um valor fixo, né? No nosso exemplo aqui a gente botou R$ 1.000. Então a empresa, né, não pode pagar digamos, pelo descontrole financeiro do sócio, né? Então o sócio tem que tirar R$ 1.000. Se ele se apertou no mês, ele não vai poder tirar, né, não deve, né, tirar mais do que os R$ 1.000, né, para cobrir o seu furo no orçamento pessoal, né? Então aqui é importante já definir isso, porque a empresa vai considerar esse valor para ver, né, quanto que ela vai ter de lucro ou não, né? Ela não, ela não pode simplesmente num mês, né, tirar parte, digamos, do seu lucro para dar um pouco a mais para o sócio, né, porque ele precisou naquele momento. Não que isso seja errado, né, mas é pela questão assim da disciplina, né, da empresa pagar sempre o mesmo valor ali, e daí quando o sócio realmente quiser, ou no final do ano,
com o lucro da empresa, tirar algum valor a mais, tranquilo, né? Aqui a ideia que a gente sempre passa é o seguinte: digamos que o funcionário no final do mês lá faltou dinheiro no orçamento dele e ele chega para o patrão: eu preciso de mais, sei lá, R$ 500 aí porque eu me apertei, né? Não, né? Se a empresa der esse dinheiro para ele, ela vai descontar no mês seguinte, né? A ideia deveria ser a mesma para o sócio. Se ela pagou a mais um mês, deveria descontar no mês seguinte ou descontar do lucro lá da empresa no final do ano, né? Certo? Então, aqui o INSS, a gente botou um cálculo aqui de 9%, também não entrei nem nas tabelas lá, mas é importante sempre fazer assim, essa análise aí dos encargos aí sobre salários, né? Como é só pro Labore, só tem INSS e imposto de renda, não tem FGTS, né? E aqui eu vou ter o total dos meus custos, né? Já nas despesas, né, a gente vai fazer uma relação também. Então eu tenho aqui aluguel, R$ 500, energia elétrica 100, água 30, telefone fixo com internet 150, telefone móvel 200, contabilidade 200, alimentação, né, 161, combustível, despesas bancárias aí. Digamos que no nosso exemplo aí a empresa vai fazer a cobrança toda por boleto, né? Material de escritório, né? Manutenção do veículo. Total 2011, né? Custo de despesa 3.600. Aqui a gente faz então uma projeção. A gente vai fazer nossos vídeos, aulas tudo em 3 cada trimestre, né? Então primeiro aqui a gente vai botar o quanto que foi vendido, né? Então a capacidade é 50 e, digamos, não vamos começar com 100%, né? 40, 43 e 45, né? Isso dá um total de receita aqui, ele pega lá pelo valor da receita, né, de cada mês. O Simples, né, digamos que o imposto do Simples Nacional, a gente botou 6%, vai também proporcional ao valor das vendas aqui. Também a gente sabe que não é bem assim que ele calcula, mas para fins de exemplo é interessante a gente só entender que é proporcional, né? Se tu faturar mais, tu vai pagar mais imposto. Assim como também aqui a matéria-prima, proporcional. E aqui a gente botou um percentual da capacidade, né? Quanto que a gente está usando. Vamos sair de 80 para chegar em 90. Certo? Então esse é o nosso cenário inicial, né? E vamos ver como é que fica isso aí. A gente vai olhar sempre 2 relatórios: balanço patrimonial e demonstrativo de resultado, que são, né, os principais aí, né? E tem diversos indicadores e até outras formas de ver isso aí, mas a gente também não vai entrar na questão do fluxo de caixa, né? Aqui é uma questão importante, né, destacar que a gente não vai estar, a gente está fazendo aqui faturamento e pagamentos, a gente está considerando que está sendo vendido tudo à vista aqui, né? E pago tudo à vista também, certo? Vamos lá então. Bom, vamos começar, né, olhando o demonstrativo de resultado. Então aqui eu vou ter a minha receita, né, operacional bruta, né, que é, eu pego ali aqui dessa parte aqui, ó, que a gente projetou, né? A dedução de venda, que é o simples, né? A gente botou ela como na dedução. Eu vou ter o meu lucro operacional. Desculpa, minha receita operacional líquida. Daí os custos, né? A gente pega a parte de matéria-prima ali, ó, que é o F14, que é esse cara aqui, né? Mais esses dois aqui, ó. Então temos aqui os nossos custos. Vão variar, o que vai variar aqui, no caso, vai ser só a matéria-prima. Aqui eu tenho meu resultado operacional bruto e as minhas despesas operacionais. E aqui eu tenho lucro antes das depreciações, amortizações e tal. No nosso caso aqui a gente não vai colocar a depreciação, né, dos equipamentos ali, por questões de simplificação, mas isso é normal ali, é automático na contabilidade. Então aqui a gente já teve um lucro operacional e depois o lucro antes do imposto de renda. No caso, o imposto de renda aqui é para outro tipo de empresa, não é para optante pelo simples. Então a gente teve um prejuízo de R$ 117. E além disso, a gente pagou mais 500 para investimentos, né?
Então, o nosso caixa diminuiu 617. Considerando que a gente teve um capital social de 10 mil, né? Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho o meu 9.500 ali, que eram os 10 mil menos os 500 de investimentos, né? Menos o meu lucro, né? Mais o meu lucro, né? Como ele é negativo, ele diminuiu. Então eu fiquei com caixa de 9.383. O imobilizado, né, a gente contabilizou ele aqui no ativo pelas notas de entrada, então entrou R$ 5.000. E daí então a gente tem um 14.383. Já o apagar, né, aqui seria, como a gente parcelou em 10 vezes, seria quanto a gente tem a pagar ainda daqueles investimentos. No caso, como rodou o primeiro mês, a gente pagou 500, a gente deve 4.500 ainda. E aqui está o capital social. E tivemos um prejuízo de 117, está aqui lançado o prejuízo. 14.383 fecha com ativo e passivo. Então a gente teve um prejuízo, né, aqui sim em relação ao lucro mesmo, e além disso um furo um pouquinho maior no caixa devido a pagamentos de investimentos. Vamos para o segundo mês. Segundo mês, né, tá aqui a nossa receita, deduções, né, a gente tem nossos custos, também todos eles pegando aqui dessa parte aqui, né, que a gente faz a projeção, né, e vou ter aqui um lucro líquido de 106, desculpa, com 80. Esse aqui, nesse mês a gente teve um lucro na operação da empresa, só que no caixa a gente teve uma perda, né, de caixa ali, porque a gente pagou além do R$ 500 em investimentos, né, o que gerou uma diminuição no caixa de 393. Vamos ver isso no balanço. Então, o balanço, né, o caixa diminuiu, né, eu peguei o caixa do mês anterior mais o saldo para incorporação, né, que é negativo, então diminuiu. E o meu imobilizado continuou o mesmo. Não estou depreciando, então tá tudo tranquilo aqui. 3.900, a gente tinha 14.300, né? Baixou um pouco, porque a gente teve uma diminuição no caixa ali, né? O meu apagar diminuiu, né? Então eu paguei mais uma prestação aqui, né? Dos meus investimentos, então eu só tenho mais 4.000 devendo. E eu tive um prejuízo e agora eu tive um lucro, né? Um lucro, né? Da operação, né? Aqui é importante destacar, né? Eu tive um lucro da operação. Apesar de o meu caixa não ter diminuído nesse mês, eu tive lucro na operação. Claro que eu gastei parte desse lucro e um pouco do meu caixa, né, que eu tenho para pagar os investimentos que eu fiz. Então, né, soma o meu lucro e eu tenho 13.989. Vamos para o terceiro mês agora. Minha receita, minhas deduções, eu tenho aqui a parte de custos, também tudo proporcional. E eu vou ter um lucro líquido de 256. E vai diminuir ainda o meu caixa, né, porque eu tenho 500 de investimento em 244. Então aqui pode ver que o caixa diminuiu de novo, né, ele pegou o saldo do mês 2 mais o saldo para incorporação, que é negativo. Então baixou para 13.700. Só devo mais 3.500, porque eu paguei 500. E eu aumentei um pouquinho aqui o meu lucro, né? Eu tive um lucro da operação, né, de 256, né, fechando em 13, apesar da diminuição, né, de tudo aqui, né, no caso aqui do ativo, né, como sempre tem que ser iguais, eu diminuiu tudo, mas eu também estou devendo menos, né? E tem um lucro acumulado aqui, né? Só que devido aos investimentos, meu caixa está diminuindo. Aqui a gente pode fazer uma análise do ano, né? Que seria interessante, sim. É sempre interessante olhar assim, né? Cada item do DRE, né? Vendo como é que está assim essa proporcionalidade, né? Se está aumentando a receita, se está e tudo aquilo que está, se está aumentando além do que a receita, porque digamos, se a tua receita está aumentando, sei lá, 5 ou 10%, né, nenhum item, né, de custo ou despesa poderia aumentar mais do que isso, né, porque
isso pode gerar um furo no caixa mais à frente, né? Então é importante a gente sempre tentar manter essa proporcionalidade. Claro que em alguns momentos tu vai ampliar a tua equipe, alguma coisa assim, vai aumentar o custo ou a despesa, né? Mas tu sabe que tu está aumentando a tua capacidade, mesmo que tu não esteja usando ela ainda, né? Mas é sempre importante a gente olhar. Aqui no nosso exemplo, aqui as despesas se mantêm, né? Os custos são proporcionais, né? Então, e ao que está sendo faturado. Então, por isso tá tudo tranquilo, né? E aqui a gente realmente não teve, a gente só diminuiu o nosso saldo aqui, né, de incorporação, mas a gente saiu de um mês negativo de lucro, né, um prejuízo aqui, e tivemos 2 lucros aqui nos meses subsequentes, né. Então, essa aqui a gente fechou o primeiro trimestre, né, obtendo lucro na operação, mas ainda assim está faltando dinheiro para pagar os investimentos ali. E em relação ao que iniciou, né, a empresa, né, a gente perdeu aí uns 1.200, né, que é apesar de ter dado lucro, né, estava pagando os investimentos ali. Bom, depois, então, as próximas aulas serão o segundo, terceiro e quarto trimestre. Obrigado, até a próxima.